O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com concurso de diversos médiuns recebidos e coordenado por Allan Kardec. Kardec recebia as mensagens e ali ele ia lendo, coordenando e colocando cada uma no seu devido lugar. Um trabalho hercúleo e somente alguém com a sintonia muito superior para fazer um trabalho tão grande e pioneiro. Hoje é muito mais fácil para nós organizarmos alguma coisa nesse sentido. Mas na época ele era pioneiro, é o primeiro bloco de dados para formar um banco de dados como é a doutrina espírita. Parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 2. Da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação, a alma, materialismo. Objetivo da encarnação. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a expiação, para outros, missão, mas para alcançarem a essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Então nós temos um grupo de espíritos que estão reencarnados por missão. E por estar em missão não quer dizer que vão ter só coisas boas no seu caminho, não. E um grupo está em expiação. Na expiação você vai ter que suportar todas as vicissitudes, todas as dores que a expiação lhe impõe. E que é de bom alvitre, que não reclame, que não fique espraguejando, que tenha um bom senso, que tenha equilíbrio nas suas ações e reações. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, tem determinados momentos que vai passar por situação simplesmente para você se aperfeiçoar. É aquilo que você tem que suportar para você se aperfeiçoar, para você se melhorar dentro da obra da criação. Então, tem momento que é missão, tem momento que é expiação, tem provas. E nesse caso aqui seria uma prova, uma provação que você tem que passar. E tem a regeneração, quando você já começa a entender a importância de fazer o bem e vai seguindo o caminho do bem. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então todos nós temos etapas a vencer, etapas a cumprir, para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Treinemos, pois, amar a Deus, treinemos, pois, amar uns aos outros, e assim buscarmos sermos melhores, para que a gente esteja sempre em crescimento. Com relação à missão, uns têm a missão consigo mesmo, outros com a sua família, outros com a sua cidade, outros com o seu país, outros com o mundo. Todos nós temos uma missão. Dentro dessa missão, nós vamos ter as provas e vamos ter as expiações necessárias ao bom aproveitamento das nossas capacidades. Vamos procurar trabalhar intimamente para nos tornarmos melhores, para nos tornarmos aqueles que trabalham e edificam o amor ao longo da caminhada. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E à medida que nós vamos vendo que tudo está se encadeando para o aperfeiçoamento, tudo é solidário na natureza. Se você não quer ser solidário, você termina solitário. E o trabalho que nós temos que empreender, que nós temos que desenvolver, é de fazer com que a gente possa crescer, a gente possa se aperfeiçoar
e a gente possa se melhorar. E para tudo isso, a caridade é um passo essencial para o nosso crescimento. Questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes, e se destruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadiga e trabalho, conseguintemente sem mérito. Quem vai pelo caminho do bem vai passar pelos seus processos naturais de evolução e vai crescer para se aproximar de Deus. Aqueles que se perdem no labirinto do egoísmo, da vaidade, de tantas outras coisas, também se aproximarão de Deus, também alcançarão a perfeição ao longo de séculos, milênios. O certo é que todos se aproximarão de Deus passando por provas e expiações para entrar no processo de regeneração. Fiquemos atentos, porque Deus é justo e misericordioso. Ao mesmo tempo, vai nos oferecer condições semelhantes para podermos alcançar as instâncias superiores da evolução. Trabalhemos assim por nos melhorarmos, por nos aperfeiçoarmos, porque é sem fadiga, mas os trabalhos são necessários. Letra A. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são, muitas vezes, a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Cada um de nós temos os nossos defeitos, ou o nosso defeito, em particular, que só nós sabemos e Deus. Então nós temos que procurar lutar intimamente por nos aperfeiçoarmos, por nos melhorarmos e entender que vencer cada etapa do nosso processo evolutivo é importante para o nosso crescimento espiritual. Entender que a inveja, o ciúme, a avareza, a ambição só nos prendem aqui ao solo do planeta, só nos leva a sintonizar com o espírito do mesmo jaz, da mesma infelicidade, e somente seremos felizes quando soubermos lidar com todas as situações sem que esses sentimentos estejam presentes. Aqui nós temos uma imagem de um espírito, ou melhor, de um perispírito manchado pelas doenças. A alma. Questão 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Letra A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Nós precisamos entender uma diferença básica que existe entre alma e espírito. Alma e espírito, em essência, é a mesma coisa, mas nos detalhes tem uma grande diferença. O espírito está pleno, está fora do corpo, ele tem total consciência de si e dos seus defeitos, das suas alegrias, das suas tristezas, enfim, de acordo com o seu processo evolutivo, ele tem uma plenitude de conhecimentos, de saberes inerentes às suas conquistas evolutivas do passado. Quando ele reencarna, ele tem a limitação do corpo. Então, esse espírito encarnado, limitado pelo corpo, alma. A questão é plenamente filosófica, para a gente entender que, quando o espírito é preso ao corpo, aqui encarnado, a gente fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí você chega de noite, lá seu protetor fala assim, olha, olhando aqui sua ficha, se você ganhar, você perde tudo que você quer ganhar. Aí você não vai querer. Olhando a sua ficha, eu sei que você não vai fazer caridade nenhuma, porque você é muito egoísta. Se você tiver dinheiro, você nunca vai querer olhar para pobre. Olha aqui a sua ficha. Então você não vai querer ganhar na Mega Sena. Embora você chega, acorda cheio de esperança, vai pegar o resultado, aí você não ganhou mesmo. Que já não é que fala assim, ganhou, teve um ganhador da cidade X. Você não é da cidade X. Ou seja, nós estamos aqui então sujeitos a uma lei e é uma lei que quer que você evolua como espírito. Então, por mais que você queira tomar determinadas atitudes, determinadas ações, você está sob o limite dessa lei. Então, você é uma alma. O espírito está sob o limite de várias leis também, mas ele tem plenos conhecimentos, plenas
possibilidades dentro do seu patamar evolutivo daquilo que ele realmente é. Letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para purificarem e esclarecerem. Então, nós já explicamos antes as limitações, e quando estamos encarnados, nós vamos trabalhando as nossas toxinas psíquicas para nos purificar e nos esclarecer daquilo que falta-nos a aprender para buscarmos um aperfeiçoamento maior. Questão 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há um laço que liga a alma ao corpo. Esse laço é chamado de perispírito. E o perispírito ainda tem o cordão de prata que vai ficar preso mesmo. Quando a gente sai, ele tem uma elasticidade de acordo com o seu padrão evolutivo. Vamos ver no decorrer do estudo. Letra A. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e, reciprocamente, a matéria sobre o espírito. No livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver o André Luiz falando do bióforo. Bióforo é uma célula meio física, meio espiritual, que faz a relação que a gente pode chamar de interface entre o corpo e o espírito. E essas células, bióforo, elas passam para o corpo físico as vibrações das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e passa para o nosso perispírito as energias dos nossos alimentos, aquilo que a gente come vai passar para o sangue, vai interferir no nosso sistema nervoso e vai para o nosso perispírito. Então temos que prestar bastante atenção, procurar nos esclarecer para agirmos de forma a não nos ferir gratuitamente. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. Então, o corpo, tanto dos seres humanos como seres animais e vegetais, são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e mais os demais sais minerais, dentro de uma proporcionalidade e de acordo com as ligações celulares também, mas é sempre os mesmos componentes. Então, o corpo físico. A alma, que é o espírito encarnado, composto de uma matéria psi, ultra transcendente, que nós não conseguiremos definir tão cedo, mas é uma energia, uma vibração, é uma matéria sutil. O terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório para o espírito e liga a alma ao corpo. Tais num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Então nós temos, ele dá o exemplo, vamos pegar uma maçã, só no sistema da casca, tem o perisperma em torno da semente e o germe da semente lá no centro, bem protegida. E então o perispírito vai ser o quê? Vai ser aquilo que envolve o nosso corpo físico. Nós já mostramos no estudo anterior as imagens didáticas da forma que é constituído o perispírito. Aqui nós temos um perispírito doente. Aqui um tratamento espiritual. Um perispírito saudável. Então, o nosso perispírito é essa energia aqui, e cada um vai tê-la numa distância X. A do Chico Xavier, segundo alguns dados, era maior do que 25 metros. Aí tem gente que fala 25 quilômetros, vamos ficar com metros que é melhor. E a grande maioria das pessoas tem 25 centímetros de luz quando tem. Quando se usa droga, quando se usa muitas substâncias químicas, essa energia se contrai e fica menor. Bom, aqui nós temos os chakras, a representação dos chakras, o corpo etérico padrão. Esse aqui é onde fazem as cirurgias espirituais e é aquele que nós vamos deixar quando morrermos. O corpo emocional, o corpo mental,
onde vêm as nossas doenças. A homeopatia mostra muito bem para nós que as doenças, enquanto estão em nível mental, é a hora que está mais fácil de serem tratadas. Aqui, um corpo astral, que seria um emocional de outras vidas, vamos dizer assim. O etérico padrão, que nos dá a aparência que temos, vai ajudar a moldar nosso corpo segundo a nossa aparência. O causal, que é o nosso HD, onde registra-se todo o nosso histórico de vida. E aqui é o espírito, o corpo celestial, essência divina, vai ter vários nomes. Você pode encontrar explicações sobre isso no livro Mãos de Luz, de Barbara Embriana, não é um livro espírita. E a interferência desses corpos na nossa saúde, você vai encontrar no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, onde fazemos uma abordagem do ponto de vista homeopático, do ponto de vista espírita, para melhor entendermos os adoecimentos. Está aí, Mãos de Luz. Questão 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Esses desenhos que nós vimos aqui atrás, vamos voltar lá. Então, o princípio vital que nós absorvemos do universo e vamos devolver de novo para o universo, vai estar, entendo eu, na sua maioria, deste corpo aqui. E aí vai ser, nós podemos gerar mais quando meditamos, quando oramos, como praticamos nossas boas ações, e podemos perdê-lo quando participamos de determinados atos libidinosos, ficamos falando mal da vida dos outros, entrando naquela corrente de pensamentos negativos. Então, continuando, o espírito, o corpo, o princípio vital, é uma essência que nós absorvemos do princípio do fluido cósmico universal para nos ajudar a manter vivo. Todos os seres vivos absorvem do fluido cósmico universal esse princípio vital para se manter vivo. Letra A. Pode o corpo existir sem alma? Pode, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo. E aqui vem determinadas situações, determinadas informações que geram alguma polêmica, porque nós vermos o livro Missionários da Luz, quando vai tratar da reencarnação do Segismundo, há um trabalho muito grande, desde o pré-conceptivo, até que a família faça as pazes com Adelino, até que Segismundo faça as pazes com Adelino, que era seu desafeto no passado e agora ia ser seu pai, e mesmo assim aquilo ali não está bem ajustado. E eles então preparam a reencarnação de Segismundo e mostram-nos toda a etapa, todo o processo. Se bem que Segismundo era alguém que ia ter uma missão muito grande perante a doutrina espírita aqui na Terra. Não sabemos quem ele é, mas sabemos que teria essa missão e por isso ele tinha que ter uma preparação muito especial. No livro Missionários da Luz, é um livro importante para a gente estudar, para a gente ter uma ideia. Mas vamos nos ater à explicação que ele está dizendo aqui. O corpo pode ter vida sem alma. Como que ele está dizendo isso? Então, o corpo, como que ele vai estar existindo sem alma? Ele morreu, nós estamos diante de um cadáver, ele não vai ser evaporado. O corpo está ali, mas não tem vida. A alma já saiu. Enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem. A alma, e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, à medida que o corpo esgotou suas energias, morreu, não tem mais como o espírito mantê-lo vivo, não adianta, vai morrer mesmo. Letra B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, para termos inteligência, para termos movimento, para termos vida, precisamos da alma, da presença da alma, senão não temos vida. E as pessoas vão falar assim, e o feto, ele tem alma? Leia o livro Missionários da Luz, que vai te ajudar a responder que sim, a alma está presa, ajudando a formar o corpo. Existem exceções? Pode ser que sim, mas não vamos afirmar.
Questão 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Não, o espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Vê o Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade e da transfiguração. A bicorporeidade só existe entre os espíritos, quando eles podem irradiar do seu pensamento para dois lugares distintos e às vezes até manter conversação nesses lugares. Já a transfiguração é quando uma pessoa encarnada muda-se a sua fisionomia quando incorporada por um espírito. Tem médiuns que ele assume a aparência do espírito que incorpora. É uma situação rara, mas é uma situação que existe. Questão 138. O que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Um corpo sem alma não tem vida. Basta. Então, a criança nasceu, se não tiver alma, vai morrer. Nasceu, morreu, não vai conseguir sobreviver. E quando tem alma, vai sobreviver. Aí uma criança que nasce morta não tem alma, aí são especulações ou um estudo aprofundado que nós deveríamos fazer um grande seminário. São questões assim que dá para estender muito o assunto, nós limitamos apenas a entender que se você tem o corpo vivo, andando, pensando, ele tem uma alma. À medida que o corpo não tem mais como exercer suas funções vitais, a alma o abandonou ou o abandona. Aqui no caso nós temos um exemplo da alma sendo afastada do corpo físico um pouco e amparada por dois espíritos. Ela está viva, está ali se desdobrando um pouquinho do corpo, mas com todo o aparato necessário. Questão 139. Alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos, definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa? Ainda não temos uma grande condições de fazer grandes definições sobre a alma. Imagine no passado distante, onde não tínhamos os termos que temos hoje, por exemplo, quântico, vibracional, sutil, psíquico, psi. Então temos várias definições diferentes para mostrar a mesma coisa. Portanto, as pessoas, de acordo com a evolução dos espíritos, ele vai falar mais à frente, temos as definições. Vamos ver. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e nesta acepção se pode, com acerto, dizer figuradamente que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. Então, todos nós temos que procurar entender que somos um ser universal, mas temos a nossa individualidade e, principalmente, a responsabilidade moral por cada um de nossos atos. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e como as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Cada cultura vai ter suas ideias, cada cultura vai ter seus pensamentos sobre as condições da alma depois da morte, o que é alma, o que é espírito, e muitos espíritos, ao passarem para os médiuns dentro dessa cultura, mantêm a informação tal qual ali é disseminada. Poucos médiuns têm condições de sair daquele padrão da sua identidade cultural. Isto resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para uma ideia, donde uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras.
ver a introdução, a explicação sobre o termo alma no parágrafo 2 ou no índice 2. O princípio inteligente, então, ele tem o princípio inteligente nas plantas, nos animais e no homem. Cada um deles vai ter um grau de inteligência inerente à sua espécie, à sua raça, e assim vai crescendo e aperfeiçoando. No ser humano, a inteligência vai ser uma conquista do espírito, que define então sua condição evolutiva, independente de qual raça ele esteja, mas sim de como ele é e o que ele conquistou em vidas anteriores. Aqui está a alma, ou o corpo celestial, como queira, e aqui dá para a gente entender também, aqui o corpo causal, mas dá para a gente entender como que é a estrutura perispiritual. Aqui, logicamente, nessas imagens, nós colocamos de forma didática. Vai ter pessoas que vão achar ruim porque não é um livro espírita, tem gente que vai questionar demais e querer outros detalhes, não é assim, é de outro jeito, até que eles desenvolvam um celular para tirar foto dos espíritos. Nós vamos ter que ficar conjecturando e entendendo segundo aqueles que viram e conseguiram explicar para a gente, conseguiram desenhar para nós. Questão 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empresta à palavra alma. Se se entende a alma por fluido vital, essa teoria tem razão de ser. E se se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, que é o perispírito, sem que, para isso, se subdivida. Então, o perispírito é integral, ele tem o formato que nós vimos na figura ali atrás, ele é íntegro, envolve todo o nosso corpo, envolve todas as nossas células, não tem como se dividir. Agora, as nossas células têm o seu próprio princípio vital para se manterem vivas. E nosso organismo abriga milhões e milhões de bactérias, milhões e milhões de vírus que convivem harmonicamente sob o controle da nossa mente. Se a nossa mente desarmoniza, instala-se o processo patológico, o processo adoecedor. Letra A. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ignorantes no sentido de desconhecerem, mas terem a arrogância de quererem passar para os seres humanos alguma informação ou a deficiência do médium. Então, as coisas se modificam muito, as coisas dificultam quando o médium não tem condições de receber ou quando o espírito não tem condições de passar. Aí, nós temos que, por isso que o Kardec fez sucesso, porque ele observou todas as explicações, como eram passadas, como eram dadas, e a partir dessas explicações, ele montou todo o corpo filosófico do Livro dos Espíritos, para nós podermos entender, pegando então, no meio de tantas comunicações, aquelas que eram mais compatíveis para nos esclarecer. A alma atua por intermédio dos órgãos e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por eles se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. O fluido vital, ele vai estar envolvendo todo o nosso corpo, envolvendo todo o nosso espírito, e nós vamos nos fortalecendo. E o médium doa muitos fluidos. Quanto mais o médium doar fluidos, mais ele vai se sentir esgotado, cansado, e ele vai ter que refazer esses fluidos como repouso, oração, meditação e uma alimentação balanceada. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeira na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente
como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno do centro de sonoridade. Neste sentido, você pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve é o primeiro, o qual chama-se perispírito. O outro, grosseiro, material, pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Na figura que nós mostramos anteriormente, aquela centelha é a alma. A cerne é o espírito, aquele cerne do espírito, didaticamente falando. E o resto vai envolvendo o corpo e irradia para fora do corpo, como já vimos as fotos anteriormente. Aqui tem de novo as fotos da aura. Questão 142. Que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno, está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam, ainda aí tomam efeito pela causa. No livro Missionários da Luz, e tem mais um outro livro do André Luiz, que ele fala que o espírito vai passando por um processo de miniaturização, ele vai se comprimindo para se ajustar ao corpo da mãe e começar a moldar o corpo. Depois, ele vai fazer o processo de expansão. Naturalmente, assim como o corpo cresce, o espírito vai crescendo também. Esse é o ponto básico que nós devemos entender. Ele comprime, ele é muito elástico, então ele comprime e depois ele vai expandindo, chegar no tamanho que a criança vai chegar na idade adulta. Questão 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Então, tanto entre nós, como entre os espíritos, vai existir os pseudo-sábios, vai existir os mentirosos, vai existir aqueles que tentam aparecer de qualquer maneira, ou seja, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, todos nós temos a nossa parcela de necessidade de aprendizado e responsabilidade ao passar esse conhecimento, esse aprendizado. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras e comparações que tomais como realidade. Para os espíritos se exprimirem ao entendimento da pessoa na cultura dele e nas limitações do médium, ele vai tomar e vai agir com os símbolos que nós temos para podermos entender. E aí, cada um vai expressar-se segundo o seu conhecimento íntimo sobre as suas possibilidades interiores. Questão 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma, tão elástico que cada um a interpreta ao sabor de suas fantasias, também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugartenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Ou seja, os espíritos governam os mundos. Então, a alma da Terra seria esses espíritos que governam o mundo. Mas a Terra
segundo entendem alguns, ela tem suas linhas de força, ela tem sua emanação energética, ela tem a sua irradiação vibracional, que poderíamos também entender como alma da Terra. Então aqui ele deu 3 explicações. A primeira, o local onde saem as almas que vão reencarnar. Depois, um sentido muito elástico atribuído a uma alma, a Terra. Essa que eu disse, que essa energia que expande da Terra, essas linhas de força, esse campo magnético em torno da Terra, poderíamos entender, entre aspas, como alma da Terra. E a outra são os abnegados espíritos que gerenciam a nossa vida aqui, nos conduzem para o bem, que ele até usa um termo militar, o lugar-tenente de Deus. Seria tipo os capitães de Deus, para nos gerenciar os caminhos evolutivos. E aqui nós estamos mostrando de novo nossa alma, composição da nossa estrutura perispiritual, para a gente ter uma ideia do que é um perispírito. E assim como nós temos essa energia irradiante em torno de nós, acredita-se que a Terra também tenha. 145. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Então, todos nós temos que procurar entender que as informações são gradativas, as informações vão vindo com o tempo, as informações vão sendo trazidas para nós entendermos passo a passo a evolução. Então, cada etapa do nosso processo histórico, do nosso processo de vida, foi trazido partes das informações para que a gente pudesse hoje entender o que nós conseguimos entender. Questão 146. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. E aí, onde vai ter maior condensação de energia, onde vai ter maior expansão de energia, onde tiver os nossos sentimentos. Saibamos dosar nossos sentimentos para termos amor pelo conhecimento, amor pelo saber, amor pelo pensar, amor pela humanidade, para que a nossa aura se equilibre e se torne tão bonita quanto as fotos que nós já mostramos anteriormente. Letra A. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, o coração e a mente seria a sede dessa alma. Mas, como nós vimos, ela é uma centelha. E, como uma centelha, ela poderá e deverá estar localizada, no meu entendimento, na cabeça, irradiando-se por toda a parte igualmente. Portanto, outras pessoas vão ter mais brilho no coração quando eles têm mais amor pela humanidade e pouco conhecimento. Mas não quer dizer que o espírito, a sede da alma, a sede do espírito, esteja habitando este ou aquele órgão. Ele é uma centelha. Vamos dizer que ela possa se movimentar interiormente ao espírito, ou ficar no centro desse radiano, enquanto nós não pudermos ter uma forma de vermos nitidamente a alma e os pequenos detalhes da alma, apenas filosofaremos. Aqui está uma aura bonitinha, bem feita. A aura, onde estaria o espírito?
a gente acredita nessa parte superior, que é onde estão os órgãos principais. Ela estaria ali compartilhando sua energia e definindo os caminhos do nosso processo evolutivo. Materialismo. Questão 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Voltamos ali, para a gente ter uma ideia, sempre é bom rever a ideia da aura. Quando algum deles vão avaliar um corpo, já não tem mais o espírito. E, além do mais, o espírito não é visto com os olhos físicos, é com os olhos da alma. Vamos ver a resposta. O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, foi conforme a gente disse, a questão é os olhos físicos veem as coisas físicas. Poucas pessoas podem ver os espíritos, até porque se um fisiologista fosse ver os espíritos, principalmente na hora dele fazer uma autópsia, provavelmente ele ia correr um pouco, que poucos dariam conta de ver o que acontece ali no mundo espiritual. Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora da salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, nós vamos ver que as pessoas que mais falam que não existe espírito, que não existe isso, não existe aquilo, que é só a vida material, são as que mais se desesperam diante da morte e também são as que fugiriam espavoridas só de pensar na possibilidade de ver um espírito. Mas na hora de entender como é a vida no além, na hora de entender como é a vida além desta vida material, aí começariam a pensar diferente. Com raras exceções, continuariam mantendo a ideia materialista. A grande maioria teriam ideias mais ou menos condizentes com a necessidade de entender mais a vida espiritual. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. A grande maioria das pessoas tende a raciocinar somente com as coisas materiais. E aí nós vamos deparar com uma outra situação. Quando nós começamos a crer e tentar acreditar só nas coisas materiais, com quem nós estamos sintonizados? Com espíritos materialistas, que não querem que a humanidade progrida espiritualmente. Mas à medida que nós comecemos a tomar o entendimento de que existe a vida além da vida e sempre ela vai estar sempre nos fortalecendo, nós vamos começar a ver e entender que tudo transcende. E principalmente quando começar a educar a grande maioria dos espíritos que tem no mundo espiritual. Leva um tempo. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Então, quando estudam o corpo humano e veem que ele funciona a partir de impulsos elétricos, não tem mais um impulso elétrico, não tem vida. Mas o que é o impulso elétrico? De onde ele vem?
Somente das reações fisioquímicas do nosso organismo? Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam, senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. E como é triste para o espírito que chega no mundo espiritual acreditando nisso aqui. Que morreu, acabou os impulsos elétricos, acabou tudo. Extinguiu-se o pensamento. Quando chega-se no plano espiritual, é que começa a deparar-se com as verdades que lhes batem à porta de uma forma bem mais complexa. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Kardec nos mostra que, à medida que não existe o espírito, os maus não terão consequência nenhuma. Vão continuar agindo naturalmente, sem a punição que vem depois. Essa ideia materialista leva muitas pessoas a cometerem certos erros que responderão amargamente na vida espiritual e nas próximas reencarnações. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte, alguma ainda formaram doutrina. Então, esses materialistas, eles são em pequeno número, normalmente têm muito poder político, social, dentro das empresas, infelizmente no mundo atual, ainda tem muito poder e são pouco negociáveis. Mas, a cada momento vai acontecendo situações e fatores que vão fazendo com que eles se modifiquem. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entedovorariam como animais ferozes. Se toda uma sociedade fosse extremamente materialista, se destruiriam. O homem tem, instintivamente, a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida, o nada lhe infunde horror, e é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. A grande maioria dos homens sabem que a vida não termina com a morte do corpo físico. E isso já é um horror para eles. E aqueles que acreditam no nada, o horror ainda é maior, que vou morrer, e agora? Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Precisamos, então, procurar entender que, ao darmos o entendimento, ou termos o entendimento de que a vida continua, no caso, a doutrina espírita nos dá o entendimento que a vida continua, e nós passamos a ter o entendimento que a vida continua, as nossas responsabilidades aqui ficam muito maiores. Então, nós precisamos agir com mais responsabilidade, com mais amor, com mais respeito. Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Faça uma reflexão. Isso é um bom pensamento, é um bom sentimento para carregarmos no pós-morte? Ou até mesmo durante a vida? Paremos e pensemos. Reflitamos. Estudar o Livro dos Espíritos nos dá base para entendermos muito a mente dos outros e levá-los a pensar diferente. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá acabado.
mas alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentre em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. Essa reflexão, que jamais será lembrado, tudo terá passado, você será um ninguém. Quais as consequências? Você quer realmente esse sentimento, quer entender algo mais para se proteger e para poder caminhar com segurança, com respeito, com responsabilidade. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além de que meu corpo roído pelos vermes. O corpo decomposto, só isso que vai sobrar? Esse é o pensamento materialista. A doutrina espírita nos mostra que o corpo ficou, o espírito ascendeu ou foi para seus afins do mundo espiritual, fica melhor dizendo, e entre os seus afins terá os benefícios, as recompensas, ou colherá os frutos amargos do que semeou na terra. A vida na terra faremos aqui, o preparativo para o que receberemos lá no mundo espiritual. Lá não tem exceção às regras, tem regras a serem cumpridas, porque estão estritamente inseridas nas leis divinas. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Como é a vida futura? Como é a vida no além? Ninguém voltou para contar. Leia os livros espíritas. Temos vários romances mostrando como é a vida no além, ou as consequências de um ato para o outro. Na série André Luiz, Comece em Nosso Lar e Termine em A Vida Continua, são 16 livros que nos esclarecem da vida espiritual. Nos esclarecem do que temos do outro lado. Se todos os lessem, como seria diferente a nossa vida aqui na Terra. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Diz alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas ainda o que é? E hoje temos o benefício de podermos ler e ver aquelas gravuras que nos mostram mais ou menos o que é a alma, nos deram uma ideia de como é o espírito. Logicamente que o espírito não vai chegar no mundo espiritual e se fragmentar. Todos aqueles corpos estão justapostos, unidos e seguindo seu caminho evolutivo. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se extinguindo-se-nos a vida? Ela desaparece na imensidade como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. Então temos que começar a entender o que é a alma, como é a alma, de que forma ela se manifesta, como é a vida dela no mundo espiritual. No livro Nosso Lar, vai estar bem descrito como é a vida no mundo espiritual. E tem o filme, mostrando-nos de uma forma mais poética, mais romântica, mais cinematográfica, a vida no mundo espiritual. A continuidade daqui, mas precisamos saber viver bem aqui. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Que felicidade é essa que vamos ter no mundo espiritual? No livro Nosso Lar, nos mostra que é o prazer de servir, de ajudar, de trabalhar pelo bem dos nossos semelhantes que ainda não compreendem como nós. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, em outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? No livro Libertação, também da série André Luiz, mostra os espíritos nas regiões de sofrimento,
e de um intenso sofrimento, mas ainda não é o pior lugar. Temos também o livro Abismo, muito contestado, mas mostra como é nas regiões bem inferiores. Meus irmãos, minhas irmãs, reflitamos. Procuremos estudar a doutrina espírita para sermos melhores. Procuremos estudar a doutrina espírita para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. Onde é esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Até surgir a doutrina espírita, até surgir os médiuns educados, instruídos, segundo a doutrina codificada por Allan Kardec, que aqui tem as explicações de como lidar com o mundo invisível, como respeitá-lo e como agir. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém, pelos fatos. Os fatos que a doutrina espírita nos traz, os fatos que ela nos relata e a forma com que os espíritos descrevem para nós o seu estado no mundo espiritual. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjecture à vontade. Que os poetas embelezem as suas ficções, o cumulem de enganadoras imagens alegóricas. Existem as ficções sobre o mundo espiritual, com várias imagens bem alegóricas, mas existem muitas descrições próximas da realidade que aquela pessoa experienciou. Então, cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua vivência, mas a doutrina espírita nos traz esclarecimento. No livro Céu e Inferno, nos dá muitas bases de entendimento, nos dá muitas bases para compreendermos de que forma devemos entender e agir frente aos fatos que a doutrina espírita traz para nós. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham. Relatar o que fazem faculta-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos, por esse meio, e a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com os nossos méritos e deméritos. Podemos ver aqui que aparece nos relatos dos espíritos aquela realidade além-túmulo. Aqui se vive, lá se dá continuidade ao que aqui se vive. Então, vai se reparar lá os sofrimentos que fizemos causar aqui. Vai colher lá os benefícios que tivermos feito aqui. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. Bonito, né? À medida que a gente vê os relatos dos espíritos, porque passaram por certos sofrimentos, nós começamos então a entender as nossas necessidades evolutivas, a entender nossas necessidades de crescer espiritualmente. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos conduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Trabalhemos assim para começarmos a implementar o bem em nossos corações, para implementarmos as forças do amor em nossas almas. Precisamos colocar os nossos melhores sentimentos naquilo que fazemos de bem e lá no plano espiritual colheremos os frutos desse bem que viermos a fazer. Aqui temos a imagem do corpo celestial, o espírito propriamente dito, e ali do corpo causal, que faz parte do perispírito. Podemos dizer que ali é uma foto de um espírito, didaticamente. E aí a gente chega ao final de mais esse capítulo e vamos para
parte 2ª das causas primárias, capítulo 3, do princípio vital. Este e muitos outros livros você encontra no site da FEB Editora. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe e nos dê força para continuarmos. Não é uma tarefa fácil vencermos as nossas imperfeições, não é uma tarefa fácil vencer as limitações de entendimento do mundo e até mesmo as nossas próprias limitações de entendimento. E ainda é uma tarefa mais complicada gravarmos aqui. O desgaste de energia é muito grande, mas é sempre recompensado pelos muito obrigados que a gente recebe em vários dos nossos vídeos. E muito obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos lares, esteja iluminando nossos caminhos para a nossa redenção. Paz e luz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.